Você pode continuar com as suas mãos levantadas. Aleluia, Senhor, nós queremos te agradecer, queremos engrandecer o teu nome, pois sabemos, Senhor, que você é aquele que nos provê, você é aquele que nos sustenta, você é aquele, Senhor, que nos coloca todos os dias a palavra viva, a palavra que contém a vida eterna, Senhor, a palavra de fato que nos liberta, a palavra de fato que nos restaura, a palavra que nos traz força, renovo. E eu declaro, Pai, que nessa noite é sobre isso que nós iremos viver, é isso que está liberado sobre cada um dos membros dessa igreja, Pai, sobre cada uma das pessoas que estão aqui nessa noite. Um agir de Deus, um favor dos céus, algo realmente, Senhor, que vai nos fazer viver o sobrenatural. Sabe, queridos, que Deus, Ele tem o sobrenatural dEle. O Senhor tem o sobrenatural dEle sobre a sua vida. O Senhor tem o sobrenatural. É algo que está acima do natural. É algo, queridos, que a tua força, que o teu braço, ela não pode mais fazer. Mas existe um agir, um favor do alto disponível para você nessa noite. Quem crê comigo aqui, querido? Aleluia, Senhor, é nela que nos agarramos, é nela na qual nos sustentamos. Sabemos, Pai, que tem algo sobrenatural liberado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Assim eu creio e assim eu declaro sobre cada uma das pessoas aqui presentes nessa noite. Querido, se você crê comigo, diga amém. Aleluia, você pode se sentar. Glória a Deus, boa noite, obrigado ao Ministério de Louvor, vocês são uma bênção. Você está bem, queridos, nessa noite? Eu creio que nós iremos viver algo sobrenatural, amém? Eu creio que nós realmente vamos viver um tempo extraordinário nessa noite. E o Senhor, na verdade, colocou uma palavra muito específica no meu coração nessa noite. O Senhor colocou uma palavra muito direta e objetiva para essa noite. Essa palavra o Senhor começou a me entregar na última terça-feira, antes de ontem. Se você está no grupo dos bastidores e talvez acompanhou o áudio que eu mandei lá, foi uma direção específica que eu tive do Senhor. Eu fui levantado naquela madrugada com uma nota do Pai relacionado a finanças. Na quinta-feira passada, o pastor Mark, no culto da família, relatou um pouquinho aqui sobre as finanças dentro de uma família. E sabe, queridos, a palavra que o Senhor me dirigiu para compartilhar com você nessa noite, ela continua nessa linha. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é provisão do alto. Você pode repetir isso comigo? Provisão do alto. Repete mais forte comigo, provisão do alto. Sabe, queridos, dinheiro, finanças, é algo que a Bíblia fala muitas vezes. Eu sei que talvez os escândalos, ou até mesmo a má administração de homens com o recurso das pessoas aqui na terra, faz com que muitos se assustem ou fechem o seu coração para um assunto tão necessário e importante na palavra do Senhor. Mas sabe, queridos, que não é o pastor Guilherme que está dizendo isso, não é a igreja Verbo da Vida que está dizendo isso, é a palavra do Senhor que relata a importância desse assunto. A Bíblia, queridos, de forma direta e objetiva, eu não estou falando dos versículos subjetivos ou dos versículos que induzem a esse assunto, eu estou falando somente dos textos diretos, objetivos sobre esse assunto. A Bíblia vai falar em mais de 2.350 passagens. A Bíblia tem um pouco mais de 18 mil versículos. Desses 18 mil versículos, 2.350 versículos, 2.350 passagens aproximadamente, vão falar de forma direta sobre recursos, sobre dinheiro, sobre finanças. Se a gente dividisse a Bíblia em 1/8, essa fatia desses 1/8 seria relacionado a finanças, sobre dinheiro, sobre recursos financeiros.
E sabe, queridos, que a Bíblia, ela nos instrui de maneira clara e direta sobre uma prosperidade liberada para nós aqui nessa terra. E deixa eu já começando, querido, falando uma verdade para você nessa noite. O dinheiro, ele não é senhor, o dinheiro, ele é servo. O dinheiro, ele não é senhor, o dinheiro, ele é servo. A Bíblia fala, queridos, que nas ruas dos céus, elas foram asfaltadas, pavimentadas, vou usar esse termo, com ouro. Eu acredito, queridos, no meu coração, que isso foi uma amostra do Senhor, dizendo, olha, aquilo que vocês tanto valorizam aí, eu coloquei no chão para a gente pisar. Porque dinheiro, recursos financeiros, eles não são senhores, eles são servos. A Bíblia fala no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. No Evangelho de Mateus, a Bíblia vai falar também uma comparação que Jesus faz sobre o dinheiro e sobre o próprio Deus, como um lugar de senhor no nosso coração. E Cristo poderia ter usado qualquer outra ferramenta, mas Ele utiliza diretamente o dinheiro no Evangelho, para dizer, olha, existe um outro Senhor que pode substituir Deus no seu coração, e é o dinheiro. E sabe, queridos, que nessa noite nós vamos entender um pouquinho mais sobre um assunto tão importante que a Bíblia fala para nós. E de cara nós já temos que entender, queridos, que o dinheiro, ele não é o nosso senhor. O dinheiro, ele é um servo. Não é o dinheiro quem manda na nossa vida, mas somos nós que damos ordem e liberamos, querido, por meio da palavra, o que deve ser feito por meio das instruções do Senhor. E nessa noite nós vamos ler de forma direta um texto muito importante, que vai basicamente basear toda a mensagem de hoje, que está lá no livro de Filipenses. Você pode abrir comigo, no livro de Filipenses. Filipenses no capítulo 4, a partir do verso 19. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, para você que nos visita pela primeira vez, é uma grande honra e privilégio tê-lo ou tê-la conosco. Sinta-se abraçado e amado por toda a nossa igreja. Se você não congrega em algum lugar, eu tenho certeza que aqui é um bom lugar para você fazer parte. Mas se você já congrega em algum lugar, leva a graça e a paz do Senhor ao seu pastor, aqui do pastor Guilherme, da Igreja Verbo da Vida. Amém? Para você também que nos acompanha de forma online aí pelo nosso canal, seja muito bem-vindo. Assim como você está sendo edificado nesse culto, compartilhe esse culto com várias outras pessoas. Logo abaixo da transmissão você vai ver uma setinha escrita compartilhar. Então clica nela, compartilha no WhatsApp, seja a rede social que você quer utilizar. Amém? Para que assim como você, outras pessoas sejam alcançadas também. Talvez você aqui no culto também quer compartilhar esse culto, essa live com alguém. Fica na liberdade, como o pastor Mateus falou aqui. A nossa rede do Wi-Fi é Verbo Convidados e a senha é Marcos 11, 23. Filipenses 4, 19, a Bíblia diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Olha que texto poderoso, queridos, que texto maravilhoso. E existe uma provisão do alto para suprir tudo aquilo que precisamos. Existe uma provisão do alto para sustentar aquilo que nós precisamos. E é isso, queridos, que eu creio nessa noite sobre a sua vida. E eu não quero aqui que você me compreenda de uma forma invertida, a ponto de ser suprido pelo Senhor de uma forma sobrenatural, mas não fazer nada. Pelo contrário, nós vemos também muitos textos na Bíblia sobre a importância do planejamento, sobre a importância do trabalho, como por exemplo, 2 Tessalonicenses 3,10, a Bíblia diz: porque quando ainda convosco vós ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, esse também não coma. Vemos também em Provérbios 6,6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e considera os seus caminhos e ser sábio. No quesito prosperidade financeira, existe um papel nosso que também precisa ser desempenhado. Um papel de trabalho, um papel de organização, um papel de gestão. Mas sabe, queridos, a nota que eu tive no Espírito para essa noite é sobre o papel que Deus tem sobre a nossa vida.
sobre provisão do alto, sobre o que o teu braço não pode mais fazer, mas sobre o que os céus estão liberados para fazer na sua vida, sobre o que a tua mão talvez não consiga mais chegar, mas a mão do Senhor vai lá e vai fazer superabundar, sobre o que os teus contatos não conseguem mais fazer para te ajudar, mas os anjos dos céus vão vir e vão trazer recursos do norte, do leste, do oeste, para suprir as suas necessidades. Quantos creem nessa provisão do alto nessa noite, meu irmão? E nós vemos isso aqui muito claro, Paulo deixando bem afirmado aqui para a igreja de Filipenses: o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir as vossas necessidades. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Mas sabe, queridos, que na Bíblia e no Rema, nós aprendemos que um texto, na maioria das vezes, ele não pode ser pegado de forma isolada, mas nós precisamos entender o contexto do que está sendo escrito, para entendermos o objetivo pela qual aquele versículo, ele traz aquela afirmação. E esse texto, querido, de Filipenses, capítulo 4, verso 19, onde a Bíblia diz que o Senhor irá suprir todas as nossas necessidades por meio da sua riqueza em Cristo Jesus, ele traz duas lições importantes, que vamos aprender nessa noite, para termos a manifestação desse texto na nossa vida. A partir do verso 10, querido, nós vamos ver o contexto dessa história. Parafraseando para você, logo mais nós vamos ler, a partir do verso 10 de Filipenses 4, 10, nós vemos que Filipenses foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele estava preso. Foi uma das suas últimas cartas ali, pouco tempo depois ele foi morto em Roma. Mas essa carta foi escrita à igreja de Filipenses, por ter sido uma igreja que pegou junto com Paulo em sementes de oferta, em sementes de contribuição, aonde ele vai falar no texto que muitos o abandonaram, mas a igreja de Filipenses não abandonou Paulo e continuou acreditando e investindo no seu ministério. E nesse texto, querido, a partir do verso 10, nós vamos ver duas lições muito importantes sobre a provisão do alto na nossa vida. A partir do verso 10, a Bíblia vai falar o seguinte, do capítulo 4. Regozijei-me grandemente no Senhor, porque finalmente o vosso cuidado por mim floresceu, porque já eras cuidadosos, mas vos faltava oportunidade. Verso 11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Eu sei como estar humilhado, e sei também como ter abundância. E em todo lugar e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Nós aprendemos a primeira lição do texto, dos versos 10 ao 12, de como ter de fato o verso 19 na nossa vida. Tudo suprido, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, e a provisão do alto nos sustentando em todos os sentidos. E qual é, pastor? Ações de graças. Deixa eu te falar uma verdade nessa noite, meu irmão. Nós, como crentes, que estamos buscando o Senhor todos os dias, não podemos ser cristãos, crentes circunstanciais. Pastor, o que é um crente circunstancial? Ele é um crente que é movido pela circunstância. Se ele tem, ele está alegre. Se ele não tem, ele está triste. Se está tudo bem, ele também está bem. Mas se ele não está bem, ele também não está bem. Se as coisas estão fluindo como ele planejou, como ele quis, ele está de vento em polpa. Mas se nada do que ele planejou está funcionando, ele fica cabisbaixo, ele não acredita mais em nada, e aí ele começa a murmurar, e aí ele começa a reclamar. E sabe, queridos, que um dos segredos para a prosperidade do Senhor na nossa vida, para que eu e você possamos prosperar nessa terra, porque não venha falar para mim, queridos, que você fica contente com a falta, não venha falar para mim que você fica contente com a escassez, não venha falar para mim que eu e você ficamos contentes quando não temos. Sabe por que não ficamos contentes, querido? Porque não faz parte do caráter do nosso Deus essas coisas.
Não faz parte do caráter do nosso Pai esse tipo de situação. Não faz parte do caráter do Senhor, querido, estarmos satisfeitos com essas situações. O Senhor nos fez, querido, para andarmos em provisão divina nessa terra. Mas as circunstâncias, elas não podem mudar de fato quem nós somos. As circunstâncias não podem alterar a nossa posição e o nosso comportamento, mediante, querido, a pressão ou o momento que estamos passando. Na versão A Mensagem, esse texto dos versos 10 ao 12 de Filipenses 4, Paulo ele fala assim nessa versão: eu descobri a receita. Olha que afirmação poderosa. Eu descobri a receita. Qual é a receita? Uma das, de prosperarmos nessa terra. Não sermos crentes circunstanciais. Você levanta as suas mãos e adora ao Senhor, independente do que está acontecendo. Você continua sendo fiel ao Senhor, independente do que está acontecendo. Você continua semeando e honrando ao Senhor, independente do que está acontecendo. Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 8, sobre o povo daquela igreja, sobre aquele povo em específico. Vamos ler esse texto rapidamente. 2 Coríntios, capítulo 8. Diga assim comigo: Deus é bom. Diga assim comigo: eu não sou um crente circunstancial. Diga assim comigo: eu sou um crente da palavra. E um crente da palavra, meu irmão, ele está alegre em todo o tempo e o tempo todo. Paulo, ele deixa muito claro aqui: olha, eu não estou contente porque vocês semearam na minha vida. Eu estou contente independente do que aconteceu. Eu sou grato pelas ofertas, eu sou grato pelas sementes. Mas não foi isso que motivou a minha alegria, porque eu aprendi a estar contente em toda e em qualquer situação. Em outras palavras, irmãos, obrigado pelas ofertas. Mas se não tivesse mandado, eu ia estar feliz do mesmo jeito. Sabe, queridos, esse é um dos segredos na qual muitas vezes nós nos perdemos. Nós deixamos de agradecer, deixamos de levantar ações de graças, deixamos de ser fiéis ao Senhor por conta das circunstâncias. Olha só o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 8. Até sumiu aqui na minha Bíblia, deixa eu achar aqui. Verso 1. 2 Coríntios 8:1, além disso, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, como uma grande prova de aflição, a abundância de sua alegria e a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua liberalidade. Em outras palavras, o momento de pobreza daquele povo não impediu com que eles fossem fiéis ao Senhor. Crentes que não são movidos por circunstâncias. Esse é o primeiro segredo, querido, para prosperarmos nessa terra. Vemos isso também muito claro nos textos de Atos, no capítulo 16. Atos capítulo 16, nós vemos aqui de forma muito clara sobre o grande milagre, o agir de Deus, tirando Paulo e Silas daquela cadeia. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias. Vemos também um agir de Deus por meio de ações de graças em Jesus, em Mateus no capítulo 3, verso 17. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Nós vemos muito claro nessas passagens que tanto Paulo e Silas como Jesus não foram cristãos, crentes circunstanciais. Mas a circunstância não impediu com que eles continuassem sendo fiéis ao Senhor. Tenta se colocar, querido, nessa história, principalmente na de Paulo e Silas, depois de você ter percorrido uma longa distância, ter pregado a palavra, ter feito o que o Senhor chamou você para fazer, você é pego pelas autoridades daquela cidade, você apanha, você é colocado em uma prisão, sem previsão de saída.
sem ter um advogado ali na porta para te tirar daquele lugar, sem ter dinheiro para pagar a fiança, nada, sem perspectiva nenhuma de sair dali, por estar sendo fiel ao Senhor. Eu não estou dizendo que eles estavam em pecado não, queridos. Eles não estavam roubando, matando, mentindo, adulterando não. Eles estavam pregando a palavra. Imagina só, você chega no lugar, começa a falar do amor do Senhor, expulsa demônios, fala da palavra, as autoridades chegam lá, batem em você, você fica preso numa cadeia, sem perspectiva de saída. Como a tua alma vai reagir a isso? Queridos, vamos ser sinceros. A primeira coisa talvez que passaria na nossa cabeça seria: cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Olha só o que está acontecendo. Eu decidi seguir ao Senhor, eu decidi seguir o plano de Deus, eu decidi ser fiel, eu decidi seguir as instruções, e o que eu recebo é uma surra, o que eu recebo é ficar aqui preso nesse lugar. Quantos de nós talvez pensaríamos isso e verbalizaríamos isso? Transformaríamos aquele pensamento diabólico em uma palavra. Mas sabe, queridos, que a Bíblia diz que à meia-noite, aqueles homens que teriam muitos motivos para reclamar, para murmurar e até mesmo para desistir, eles levantaram as mãos, começaram a cantar louvores e a orar ao Senhor. Não eram crentes circunstanciais. Buscaram ao Senhor, independente da circunstância. E o que aconteceu, pastor? Um milagre criativo. Um milagre criativo. Queridos, essa é a nota que veio no meu coração para liberar sobre a sua noite, sobre a sua vida hoje. Milagres criativos. O que é um milagre criativo, pastor? Nós vamos ver daqui a pouco a vida da viúva de Sarepta em 1 Reis 17. É algo que você não pode imaginar. É algo que talvez a tua conta ela não consiga fazer. É algo que você não consiga pensar, mas vai acontecer. Qual é a probabilidade de um terremoto vir à meia-noite e libertar aqueles homens daquele lugar? Eles nem estavam em uma região de terremoto, meu irmão. Talvez se eles tivessem numa região de terremoto, em cima de uma placa tectônica, sei lá, talvez poderia acontecer, mas nem em região de terremoto esses homens estavam. Mas o milagre criativo aconteceu naquele lugar, porque eles foram fiéis ao Senhor. Qual é a probabilidade de 5 pães e 2 peixes alimentarem 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e mesmo assim sobrarem vários cestos cheios? Qual é a probabilidade disso acontecer, queridos? Em uma porcentagem, uma matemática racional? Nenhuma. Talvez você se encontre nessa mesma condição hoje. Qual é a probabilidade do meu milagre acontecer? Qual é a conta racional que eu faço, talvez, para aquilo que eu preciso que chegue na minha vida aconteça? 0. Impossível. Pronto, o milagre criativo está disponível para você, quando você não é um crente que se move por circunstâncias. Mas você continua crendo nela, declarando ela independente do cenário, meu irmão. Jesus poderia ter dispensado todo mundo, ou talvez ter falado: olha, nós não temos o suficiente. Mas a Bíblia diz que ele não reclamou, não murmurou, mas ele pegou o que ele tinha, que não era suficiente, talvez nem para a sua própria equipe, dependendo da fome daqueles homens. Não era nem suficiente para os 12, mas ele levantou, rendeu ações de graças. E sabe, queridos, eu fico pensando em milagres criativos. Eu fico talvez pensando em Jesus pegando o pão, reparte, quando ele olha para o outro lado, o pão continua do mesmo jeito. Reparte, quando ele olha, o pão continua do mesmo jeito. Reparte, o pão continua do mesmo jeito. A Bíblia diz que ele mandou todos sentarem, e eles iam repartindo o pão. E eu fico tentando imaginar aquele milagre criativo acontecendo naquele momento. As pessoas repartindo o pão, mas o pão voltava a crescer. Repartindo o pão, mas o pão não acabava. Repartia o peixe, mas o peixe não acabava. Cadê? Todo mundo comeu? Comeu. Sobrou alguma coisa? Sobrou. Vários cestos cheios. Milagres criativos, queridos. Está disponível para nós hoje, quando rendemos graças. Milagres criativos, que só o Senhor poderia fazer. Não é a força do seu braço, não é o teu conhecimento, não é mais o teu trabalho, mas é o Senhor que vai além, faz além do que você pode imaginar. Por quê? Porque aprendemos a viver contente em toda e em qualquer situação. Levantamos ações de graças, levantamos louvores ao Senhor.
E essa foi a primeira instrução, queridos, que vemos nessa passagem do apóstolo Paulo, de como prosperar nessa terra, de como avançar, querido, em prosperidade. É não deixar com que as circunstâncias nos derrubem, mas continuamos contentes e alegres em toda e em qualquer situação. Continuando o texto, nós vamos ver as seguintes afirmações. Continua aí comigo. Filipenses capítulo 4, verso 13. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Aí o texto continua no verso 14. Todavia, nós vamos aprender o segundo segredo agora. O primeiro segredo de prosperarmos nessa terra é estarmos contentes e alegres em toda e em qualquer situação. Contentes e alegres, querido, no sentido de não abandonar a palavra, de continuar declarando ela todos os dias. Eu não estou falando que a tristeza talvez em certo momento vai bater, o desespero ou qualquer outro sentimento, querido, que queira parar, você vai chegar na sua vida. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo sobre as suas ações. Eu estou falando sobre as suas palavras. Sabe, queridos, que a lágrima esteja escorrendo do seu rosto, mas a sua boca esteja confessando a palavra. Que os seus pensamentos talvez estejam tão desesperados. As tuas emoções estejam tão conturbadas. Assim como estava em Jesus no Getsêmani. O transpirar sangue de Jesus no Getsêmani é um fenômeno que a medicina chama de hematidrose. É um estado de ansiedade e crise de pânico tão alta que você transpira sangue. Mas sabe, queridos, o corpo de Jesus talvez naquele momento poderia estar nessa condição, mas a sua boca estava: Senhor, que não faça a minha vontade, mas a sua. Senhor, que se cumpra o teu querer em mim, não o meu. Sabe, queridos, que as suas emoções ou até mesmo as lágrimas do seu rosto possam escorrer de medo, de desespero, de angústia, mas que a sua boca esteja alinhada com a palavra do Senhor. Eu quero, eu posso, eu consigo, o Senhor vai adiante, o Senhor vai trazer. Eu dou ordem aos anjos, venham e tragam. Eu dou ordem aos anjos e faça acontecer. E quando nós declaramos isso, queridos, nós vivemos a totalidade do que o Senhor tem para nós. Os meus pais vieram, queridos, de um contexto totalmente conturbado antes de se tornarem cristãos. Estavam totalmente destruídos em todos os cenários, financeiro, emocional. Meu pai tinha problema com o alcoolismo. Mas diante de um cenário de tanta pressão, eles decidiram entregar a vida ao Senhor Jesus. A melhor decisão que eles puderam tomar na vida deles. Mas muitas coisas precisavam serem ajustadas, muitas coisas precisavam acontecer. Existe muitas vezes um processo de perseverança da nossa parte em cumprir a palavra todos os dias. E em um determinado momento, passando ainda por muita dificuldade financeira, eles contam esse testemunho que eles viveram. O pastor na época fez uma campanha de arrecadação de alimentos para ajudar famílias necessitadas. E ele conta que naquele momento ele só tinha um pacote de alimento. Ele conta que era um pacote de cuscuz. Era tudo o que eles tinham naquele momento para suprir a nossa família. E ele disse que o Senhor falou com ele. Ele pegou aquele alimento e levou até a igreja para compor a cesta que o pastor estava fazendo. No final do culto ele conta que o pastor chama ele e fala: olha, pega essa cesta aqui. E ele conta que naquela expectativa, estava achando que seria para ele aquela cesta, mas no final o pastor fala: e leva essa cesta para a família fulana de tal. E ele disse que bateu uma certa frustração, não porque a outra família também não precisasse, mas porque ele necessitava muito daquele momento. Ele voltou para casa triste. Ele conta que fez o que tinha para ser feito ali. Um pouco de farinha, açúcar com água, fez uma espécie de papa, deu para mim e para minha irmã, nos colocou para dormir, e ele e a minha mãe ficaram na sala, um olhando para o outro, se perguntando: e agora, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Não temos dinheiro, não temos recursos, não temos a quem recorrer, não temos comida. O que a gente vai fazer? Para onde nós vamos? Como nós vamos resolver essa situação? Sabe, queridos, quando você está sozinho, você dorme em qualquer lugar, você come qualquer coisa, mas quando se trata da sua família,
Você precisa muitas vezes ter fé e perseverança para fazer com que a palavra se cumpra na sua vida em meio a uma dificuldade que muitas vezes vai falar mais alto se não tomarmos cuidado. E muitos sentimentos passaram na cabeça dele naquele momento. De reclamar, de murmurar, de não fazer com que a palavra realmente se tornasse real na sua vida, porque passa esse tipo de pensamento na nossa cabeça. Não funciona, não vai dar certo, isso aqui tudo é mentira. Mas ele diz, queridos, que naquela noite foi movido pelo Espírito e não deu atenção às circunstâncias. Mas naquela noite eles começaram a louvar e engrandecer ao Senhor dentro da sala da casa. Levantaram as mãos e começaram a chamar a existência, declarar a palavra, chamar aquilo que eles não estavam vendo como se já fossem. E ele conta, querido, que era por volta da madrugada, quando alguém bateu na porta. 2 sentimentos surgiu no coração dele. O primeiro de um certo quem é essa hora da noite. E um segundo sentimento de, meu Deus, o que eu vou dar para essa pessoa? Porque eu não tenho nada. Pelo horário deve ser alguém conhecido para estar batendo na porta. E o que eu vou dar para essa pessoa? Eu não tenho uma bolacha, eu não tenho um café, eu não tenho nada. Meio constrangido, ele abre a porta, era o irmão da igreja. Sem querer deixar o irmão entrar, ele fica da porta dizendo, meu irmão, e aí, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Não querendo chamar para entrar, porque não tinha nada para servir. E aquele irmão olha para ele e fala, você percebeu que hoje eu não fui na igreja? E ele falou para o irmão, eu percebi. Era uma igreja pequena, 30, 40 pessoas, era fácil identificar quando alguém não ia. Então, eu estava no mercado fazendo compras para minha família. E enquanto eu estava pegando as coisas para colocar no carrinho, o Senhor falou claramente ao meu coração. Tudo que você for pegar, pegue para a família do irmão Gilmar. Mas não pegue somente a mesma coisa. Pegue e multiplique por 3. E leve até ele. E sabe, queridos, que... Meu Deus, você não está se alegrando com isso. Talvez você não precise de um milagre criativo. Por isso que talvez você não se alegrou. Qual que é a probabilidade de alguém bater na sua porta 3 horas da manhã e fazer uma cesta, entregar uma compra de 3 meses para você, quando você não tem nada no armário? Milagres criativos, querido, só o Senhor pode fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa, o céu ele não está em crise. Não vai faltar azeite, farinha, dinheiro no céu. O recurso que você precisa chega até você, porque não falta lá. A questão, querida, é como nós estamos ativando o céu aqui da terra. É o nosso comportamento que está movendo os céus. É como nós temos nos comportado aqui para ativar os milagres criativos que o céu pode liberar sobre a nossa vida. E sabe, meu irmão, é real. Quando nós seguimos essas instruções, elas acontecem e elas são reais. O texto de Filipenses continua dizendo, todavia, verso 14, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até os de Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo o que tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. A primeira instrução que recebemos de Paulo é estar contente e alegre em toda qualquer situação, é declarar a palavra independente da circunstância. Mas o texto não acaba aí. Após o verso 13, ele continua dizendo, todavia, fizestes bem em se associar comigo no tocante a dar. A segunda instrução, querido, para prosperar nessa terra, não é somente se alegrar e declarar a palavra independente da circunstância. Mas ela está ligado também, querido, a semear, a plantar.
a fazer o que a palavra manda sobre a lei da semeadura. Vemos alguns textos como Lucas 6, que diz: dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Vemos também Provérbios 11, 24, quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta, mais e mais, ao que retém, mais do que é justo, se lhe há a pura perda. E sabe, queridos, que o Senhor, Ele libera aquilo que Ele tem para nós, quando praticamos esse princípio. Eu quero concluir realmente aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, falando para você: não coma a sua semente. Não coma a semente, meu irmão. Nós vemos no texto de Lucas 4, 24, o Senhor Jesus trazendo uma instrução a respeito de Elias e da viúva de Sarepta. Olha só o que Jesus diz aqui: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel, no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Mais uma vez, leia o contexto e você vai entender do que se trata essa afirmação. O tempo não vai permitir com que a gente compreenda o contexto, como foi em Filipenses. Mas Jesus estava falando aqui sobre a falta de honra que ele estava recebendo dos seus da sua casa. A falta de honra para com os seus da sua casa. A rejeição que ele estava recebendo dos seus. E o dano que aquele povo estava tendo por rejeitar e desonrar ao Senhor. Sabe, queridos, que quando a Bíblia fala em Provérbios sobre honrar ao Senhor com os nossos bens, não é quem está recebendo que está sendo beneficiado, mas quem está dando. Jesus estava tentando dizer para eles: olha, não sou eu que estou perdendo porque vocês estão deixando de me honrar, são vocês mesmos. Não sou eu que estou deixando de receber a falta de honra de vocês, são vocês mesmos. E vamos ver na compreensão em outros textos, que Jesus, querido, não pôde fazer muitos milagres por conta da incredulidade do povo. Tinha cura, provisão, milagres criativos, restauração para aquelas pessoas naquele dia, mas não aconteceu. E não foi Jesus que não tinha para liberar, foi o povo que não honrou a Jesus que deixou de receber. E Jesus, ele usou o texto de Elias e da viúva de Sarepta, e ele deixou claro aqui: olha, muitas viúvas existiam em Israel, durante esse tempo de fome de 3 anos e 6 meses, mas nenhuma delas o Senhor enviou a Elias, mas ele enviou a uma mulher em Sarepta, que era viúva. Olha só o que Jesus estava dizendo: olha, na casa, em Israel, tinha muitas viúvas passando fome, da mesma forma que a viúva de Sarepta estava passando, mas porque não tinha honra naquele lugar, o Senhor não fez com que Elias fosse até elas, mas foi até com quem estava de fora, uma viúva estrangeira, que não era do povo. E o que Jesus estava tentando explicar? Quando nós não honramos ao Senhor, não é quem está recebendo que está deixando de receber, somos nós que não estamos dando, que estamos deixando de ganhar. Jesus estava tentando dizer isso para eles: olha, quem perdeu não foi Elias, foi as viúvas de Israel que não reconheceram a unção na vida dele e não honraram a vida dele. Mas tinha uma mulher estrangeira que eu mandei Elias até ela como uma oportunidade. Sabe, queridos, quando aparecem situações para semear, para investir, não são percas, são oportunidades. Oportunidades de não comermos a nossa semente, mas são oportunidades que o Senhor abre para que possamos prosperar e avançar nessa terra. E o texto ele deixa muito claro em 1 Reis 17, a partir do verso 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ela a chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te uma vasilha de água para beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: trazei-me também um bocado de pão na tua mão. Porém,
Ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Volte alguns versículos atrás e você vai ver que Elias estava em um lugar específico, sendo alimentado por corvos. Mas a Bíblia fala que a água, o alimento daquele lugar acaba. E o Senhor guia Elias para ser alimentado agora por essa viúva. Lembre do que está acontecendo aqui nesse período, uma grande fome. Eu não estou falando de uma crise qualquer, meu irmão, eu estou falando de uma crise de fome. Não é uma crise de um carro que talvez você não conseguiu comprar, de um investimento que você não conseguiu fazer. Eu estou falando de uma crise onde as pessoas não tinham o que comer. E não era só ali, era em toda a região. Pensa só comigo, queridos, não tem o que você comer aqui em Sinop, não tem comida no mercado, não tem comida em lugar nenhum. Você vai em Sorriso, não tem comida, em Lucas não tem comida, em Juína não tem comida, em Juara não tem comida, não caía água dos céus, querido, não tinha como plantar e colher, não tinha comida. As pessoas estavam morrendo de fome. Era esse o cenário que estava acontecendo nesse momento. E a Bíblia deixa muito claro que era a última refeição daquela mulher. Era só o que ela tinha para ela e o filho dela comer. Não tinha mais nada. Não é que tinha como pegar emprestado. Não tinha comida em lugar nenhum. As pessoas iam morrer de fome. Elias estava sendo sustentado por animais, guiados pelo Senhor. A comida acabou naquele lugar e Deus enviou ele até aquela viúva para ser alimentado por ela agora. Mas sabe, queridos, o que aquela viúva talvez ainda não estava compreendendo? É que tirar o alimento dela e do seu filho não era uma perca, mas era uma oportunidade de plantação na vida daquele homem. Às vezes, queridos, se não tomarmos cuidado, o nosso pensamento, que muitas vezes vai estar sendo influenciados por uma influência errada, vai achar que semear é uma perca, vai achar que investir naquilo que o Senhor tem proposto é estar perdendo. Mas sabe, queridos, não é sobre isso. É sobre você semear a semente. É sobre você não comer a semente. Não tem como prosperar se não plantamos. Mas muitas vezes não prosperamos porque estamos comendo a nossa semente. Estamos comendo a nossa semente. E sabe, queridos, que eu me peguei em alguns tempos atrás meditando sobre esse texto. E você sabe a conclusão dele, ela obedece à instrução do profeta. Não falta farinha e não falta azeite para aquela mulher, até que a próxima chuva caia. Não faltava. Em um tempo onde não tinha comida, aquela mulher estava vivendo uma abundância de fartura sobrenatural. E eu fico imaginando, queridos, aquela botija de azeite sendo colocada na primeira refeição do dia. Ela voltava talvez na segunda refeição do dia, o azeite estava do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito, no outro dia do mesmo jeito, na outra semana do mesmo jeito, daqui 15 dias do mesmo jeito, e ela olhando aquilo e falando, não vai acabar, 1 mês do mesmo jeito, 2 meses do mesmo jeito, 3 meses do mesmo jeito, não acabava. Fica imaginando talvez aquela mulher pegando um pote de farinha e colocando, não vai acabar, não vai acabar. E de novo, e de novo, e de novo. Milagres criativos, queridos. E eu me peguei questionando algum tempo atrás esse texto, falando, Senhor, por que muitas vezes nós não estamos vivendo a plenitude desses milagres criativos que esse povo em uma aliança tão inferior vivia? Queridos, essa mulher, ela estava no Antigo Testamento e nem de Israel ela era. Ela não tinha aliança com Deus, mas existia uma provisão sobre a vida dela porque ela obedeceu. Porque talvez eu e você que somos filhos, a imagem e semelhança do Senhor, temos o Senhor aqui dentro de nós, falamos diretamente com o Pai, não precisamos mais intermediar entre um profeta ou alguém. Por que talvez não vivemos esses milagres criativos, como esse povo em uma aliança inferior vivia? Por quê? E aí o Senhor me respondeu a minha pergunta
com uma outra pergunta. Se você estivesse na condição daquela mulher, onde você tivesse um filho, e o único alimento seu e dele, e depois vocês iam comer para morrer, e um estranho batesse na sua porta dizendo que era um homem de Deus, e era para você dar a refeição sua e do seu filho para ele comer, você daria? E eu não fui hipócrita com o Senhor, querido, eu falei, certamente não. E o Senhor falou, a sua pergunta está respondida. Não tem como você viver os milagres que aquele povo viveu, sem os sacrifícios que eles também entregaram. Queremos viver, queridos, milagres criativos, sem sacrificarmos aquilo que é necessário. Será que teríamos a mesma fé que essa mulher, queridos? Daríamos a nossa comida, a comida do nosso filho, a última refeição, para um estranho que batesse na nossa porta? Então, queridos, se não temos a mesma fé talvez que essa mulher teve, não podemos exigir de Deus milagres criativos. Temos que ter fé, queridos. E pelo amor de Deus, meu irmão, não leve a mensagem pregada de hoje para uma linha de imprudência, para uma linha de desorganização. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre sermos obedientes ao Senhor como a palavra manda. Eu estou falando sobre realmente ativarmos níveis do Senhor mediante aos nossos sacrifícios ao Senhor. A palavra é real e ela funciona. E quando nós semeamos, as coisas acontecem. O primeiro milagre criativo, queridos, que eu recebi na minha vida, eu tinha aproximadamente 8 anos de idade. 7 para 8 anos de idade, foi quando eu vivi a minha primeira experiência de um milagre criativo. De algo que só poderia ter sido Deus. Eu lembro que eu cheguei no meu pai ainda numa época onde o recurso financeiro era muito escasso, e eu pedi a ele um celular. Naquela época, queridos, entre 2006 e 2007, não era muito comum ter celular. Principalmente uma criança. Mas eu tinha visto, querido, que o celular que eu queria, ele tinha alguns jogos que eu queria jogar. E aquilo saltou no meu coração como um desejo. Eu, como uma criança, fui e recorri ao meu pai, falando, pai, eu quero um celular. Hoje eu fico pensando, eu falei, rapaz, eu acho que ele queria rir de mim e dizer, menino, você sabe quanto custa um celular? Nem eu tenho um celular, o que você vai querer celular? Mas ele não fez isso. Na verdade, meu pai nunca colocou terra nos meus sonhos, por mais que parecesse distante. Mas ele olhou nos meus olhos e falou, filho, o papai ele não pode te dar celular. Mas sabe o que eu posso te dar? Uma instrução. E eu falei, que instrução, pai? E ele falou, filho, a Bíblia fala sobre a lei da semeadura. Que quando nós plantamos, nós colhemos. Sabe aquela sementinha de feijão que você trouxe alguns dias atrás? Falei, lembro. Lembra que você colocou o feijão no algodão e foi cultivando, e ele cresceu? Eu falei, lembro. É exatamente isso. Quando nós plantamos no reino de Deus, filho, é a mesma coisa como essa semente. E aí aquilo desceu como uma revelação no meu coração. E eu tinha algumas moedas, querido, guardadas da mesada. E eu lembro que naquela noite eu peguei tudo e semeei na ofertinha da sala. Com aquela instrução muito bem compreendida no meu coração. Algumas semanas se passam. E eu chego em casa com um celular. Os meus pais tomaram um susto. Falaram, Guilherme, que celular é esse? Eu falei, eu ganhei esse celular. Ele falou, que conversa é essa, rapaz? Ganhou de quem? Quem te deu esse celular? Eu falei, a professora da minha escola. Eles olharam para mim e falaram, professora da escola? Mas que professora é essa que te deu um celular? Ela falou, pai, ela chegou na sala de aula. E na hora do intervalo ela pediu para mim ficar. Eu achei que era porque eu ia tomar uma bronca, que eu não fiz atividade. Eu não gostava muito da matéria dela. Mas ela olhou para mim e falou, eu não sei se você acredita em Deus, mas Deus falou para mim nessa madrugada, que eu tenho que te dar esse celular. Eu tinha 8 para 9 anos de idade, querido, quando eu recebi esse primeiro milagre criativo. E quando eu cheguei em casa e contei essa história, meus pais foram na escola, conversaram com a diretora, conversaram com a professora. E ela falou, não, foi isso que aconteceu. E sabe, queridos, que quando nós obedecemos ao Senhor, acho que você não está muito empolgado com milagre criativo não, queridos. Eu acho que está tudo suprido, eu acho que você não está precisando de nada, porque você está num silêncio, você está com tanto testemunho, isso é verdade, meu irmão, aconteceu. Mas está tudo suprido, glória a Deus, você não precisa de nenhum milagre criativo.
Essa mensagem é para alguém que está no YouTube aí, provavelmente. Sabe, irmão, quando nós semeamos, quando nós plantamos, quando nós acreditamos, a palavra funciona. Funciona, meu irmão. Funciona. Filipenses 4:19. O Senhor há de suprir com as suas riquezas cada uma das nossas necessidades. Você pode ficar de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Você pode colocar a mão no seu coração. Aleluia, Senhor, eu quero liberar uma palavra sobre esse povo, sobre essa igreja. Nós estamos debaixo, Pai, de uma atmosfera de milagres, nós estamos debaixo de uma atmosfera de poder. Pai, tantos testemunhos nós temos recebido durante esses últimos dias, depois de uma palavra profética liberada sobre o Teu povo aqui. Mas eu sei, Pai, que tem mais. Eu sei que tem coisas para acontecer, eu sei que tem mais milagres, eu sei que tem mais provisão chegando. Eu sei que tem mais portas abertas. Eu sei que tem mais favor divino. Eu sei, Senhor, que durante todo esse ano, talvez tantas mentiras foram contadas pelo diabo para nós. Mentiras na qual não ia dar, não ia ser suficiente, ia faltar, não íamos receber. Mas sabe, Senhor, que nós cremos na Tua palavra. Nós cremos no que ela diz. Nós não acreditamos nos relatórios do que muitas vezes os nossos olhos estão vendo, mas nós cremos na Tua palavra. E sabemos que a Tua promessa vai se cumprir. Sabemos que tudo aquilo que você tem liberado sobre nós vai acontecer. E eu declaro sobre essa igreja, sobre esse povo, milagres criativos. Coisas que o braço deles não pode mais fazer. A Tua mão poderosa vai fazer. Coisas que o recurso deles não tem mais poder para resolver. Vai vir favor, vai vir graça. Assim como Elias dentro daquela caverna era alimentado por animais, por corvos em um tempo de crise. Corvos levavam pão e carne para aquele homem de forma inexplicável. Assim será na vida dessas pessoas aqui, Senhor, de forma inexplicável, de forma que não tem como mensurar, não tem como escrever, não vai fazer sentido, não vai caber em um raciocínio lógico. Assim será as bênçãos que tem para ser liberadas sobre essas pessoas aqui. Meu irmão, se você crê, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Anjos ministradores, eu dou ordem a vocês, tragam a provisão, tragam o recurso, tragam aquilo que eles precisam. Ei, queridos, não vai faltar o azeite, não vai faltar a farinha, vai ter pão para todo mundo, vai ter peixe para todo mundo, não vai faltar, vai sobrar. Eu dou ordem aos anjos ministradores, venham e sirvam a eles, venham e sirvam ao teu povo, venham e sirvam ao teu povo. Assim nós oramos e declaramos nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus.